paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andressa e esse aqui é o canal Inteiramente Cristãos. Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um estudo bem rápido da Bíblia, bem rápido mesmo, onde eu vou citar 10 versículos da Bíblia que falam muito sobre jovens, que falam muito com os jovens e que você provavelmente já leu ou que você deveria ler. O primeiro versículo que eu gostaria muito de citar se encontra lá em Salmos, no capítulo 119 e no versículo 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí logo já vem a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. O significado desse versículo é o seguinte: a Bíblia em si, ela nos faz uma pergunta, né? Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Mas o que seria essa conduta? O que seria isso? Conduta, gente, se você for pesquisar o significado num dicionário, significa o seu modo de agir, o seu modo de viver, como é a sua vida. Não só quando você está na igreja, mas assim, a sua vida quando você está na rua, com os seus amigos, quando você está na sua casa, com a sua família. Isso aí é o significado, tá? O seu modo de agir, o seu modo de viver. Você não deve só, se manter uma personalidade de cristão somente quando você está dentro da igreja. Não, você também tem que manter uma personalidade de cristão quando você está na sua casa. Porque para muitos é fácil estar muito bem vestido, bem arrumado e muito comportado na igreja. Só que e na casa, entendeu? Aí, como pode um jovem manter pura a sua conduta? Como pode um jovem se manter puro no seu modo de viver? A própria palavra de Deus, que se encontra lá em Salmos, nesse mesmo capítulo e versículo, já nos traz a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. As pessoas até perguntam assim: mas como é viver a palavra de Deus? O que é viver a palavra de Deus? O próprio Jesus, ele disse para nós: todo aquele que quer seguir a ele tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar sua cruz e seguir. Seguir a palavra de Deus é você renunciar o seu eu, é você renunciar os seus desejos, renunciar o seu orgulho. Você, basicamente o seu eu, ele não vai existir. Você vai querer que acrescente somente o eu de Deus na sua vida. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem uns anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Você que é jovem, você que, independente da sua idade, apenas se lembre de Deus, mas principalmente direcionando aos jovens essa mensagem. Você que é jovem, procure buscar Deus, se colocar na presença de Deus, porque agora, exatamente agora, nós temos força, nós temos vigor, nós temos, assim, liberdade que os adultos e que os mais velhos podem muitas vezes não ter. Ou seja, a maioria dos jovens, alguns sim têm muita responsabilidade e compromisso. Mas a maioria dos jovens, gente, é livre, eles se sentem soltos assim, porque eles não têm tanta responsabilidade como, por exemplo, tem um adulto. Um pai de família, ele tem responsabilidade com a mulher, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua casa, ele tem muitas outras responsabilidades, bem diferente de um jovem, que muitas vezes apenas tem que estudar e trabalhar. Então se dedicar a Deus, entende? Bom, agora eu tenho mais um versículo aqui na palavra de Deus para você, que se encontra em 1 São João, no capítulo 2 e no versículo 14. Eu vou ler com vocês aqui da minha Bíblia para vocês ouvirem. Que diz assim: jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Em primeiro lugar, sim, nós jovens somos fortes, nós temos força. Nós temos força. Em segundo lugar, que esta palavra também está querendo dizer: a partir do momento em que nós renunciamos a nós mesmos, que nós esquecemos o nosso próprio eu, Deus, ele não só nos concede força, como também a própria palavra dele diz: se você renunciou ao seu eu, agora você está só tomando tua cruz e seguindo os passos de Jesus, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela está em você. Porque se você renunciou a você mesmo, você começou a seguir a Cristo, o seu eu para você já não existe mais, você só quer buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor. E nós já vencemos o maligno, porque a partir do momento em que nós renunciamos o nosso próprio eu, a partir do momento que renunciamos nós mesmos, nós já vencemos o maligno, porque muitas vezes o nosso mal é os nossos próprios desejos. Às vezes os nossos desejos que estão dentro de nós, os nossos pensamentos, nos causam muito mal. Isso aí em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. Uma palavra muito interessante. Lá não só diz também conselhos que devemos seguir, né? Lá, assim, eu acho que fala muita coisa interessante, porque fala, assim, no que nós temos que ser um exemplo. Lá fala que nós temos que ser um exemplo na fé, no amor, no procedimento, que é a nossa maneira de agir, o nosso modo de agir, e na pureza. É isso que diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. E lá também fala a seguinte forma: não
deixe ser desprezado só pelo fato de você ser um jovem. Porque os jovens têm muita capacidade. Porque da mesma maneira que eu sou ser humano, que a sua mãe é ser humano, que a sua avó é ser humano, independente de diferentes idades, nós todos temos capacidade de buscar, fazer e realizar. Então esse já é o 5º versículo que eu vou compartilhar com vocês, que é: se alegra teu coração, alegra tua vida nos tempos da tua mocidade. Isso diz lá em Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 9. Alegra-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ou seja, você pode brilhar, você pode cantar, você pode fazer um monte de coisa. Não. Você tem liberdade, mas não liberdinagem. Como assim eu não tenho liberdade? Eu não tô entendendo, eu não posso fazer tudo que eu quero. Não, você não pode fazer tudo que você quer. Porque na verdade é assim, ó. Na verdade é assim. Nós estamos vivendo num mundo onde os desejos da carne brilham mais que os desejos do espírito. O que é completamente muito complicado. Porque ninguém se segura, né? Ninguém se segura. A própria palavra de Deus diz que a nossa carne é fraca, mas nós devemos estar com o espírito sempre pronto. Porque diz assim, ó. A nossa carne é fraca, mas nosso espírito está sempre pronto. Ou seja, vamos preparar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Diz assim, continuando o versículo 9, fala assim: siga por onde o seu coração mandar ou até onde a sua vista alcançar. Seja livre. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Não precisa nem explicar. Você pode sim e deve se alegrar na tua mocidade, conhecer pessoas, fazer amigos, sair, passear, viajar, fazer muita coisa legal nessa vida, porque Deus ele quer nos ver sorrindo. Deus ele quer nos ver dando muito sorriso para ele. Mas nós temos que tomar muito cuidado, ser vigilantes, como ordena a palavra do Senhor, resistir às tentações e fugir da aparência do mal. Ou seja, você pode ser muito feliz, Deus quer que você seja feliz, mas vigia. O 7º versículo que eu quero compartilhar com vocês está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 3. É um versículo muito interessante, né? Que fala sobre você ter que obedecer, respeitar e honrar os seus pais. Porque se você fizer isso, você vai ter muitos anos de vida sobre a terra. Se você já se esforça para ser um cristão, não somente na igreja, mas também na sua casa, você vai honrar, respeitar, obedecer os seus pais. Se ele falou não, é não. Se ele falou sim, é sim. Entendeu? Você vai respeitar e obedecer os seus pais. Gente, isso é muito importante. Porque hoje, na época em que nós vivemos, é tanta iniquidade onde os filhos estão tendo mais autoridade sobre os seus pais. Devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque, nossos pais, eles deram tempo, eles deram trabalho, suor da vida deles para cuidar de nós, para nos levantar nessa vida. Eles nos ajudaram, estão nos esforçando com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Então você não pode simplesmente abandonar os seus pais ou desrespeitá-los, porque eles deram tempo da vida deles por causa de você, para cuidar de você, para te dar do bom e do melhor. Por mais que você não tenha a vida 100%, uma vida maravilhosa, mas saiba que os seus pais, eles fazem o possível para te amar, para te dar carinho, para te dar do melhor. Você tem que respeitar e tentar ajudar ao máximo os seus pais, porque eles te amam, com certeza absoluta. Quando eu falo assim de pai, gente, eu não estou falando só de mãe, de pai mesmo. Eu estou falando daquela pessoa que criou você, seja sua avó, seu padrasto, sua madrasta, sua tia, até mesmo a sua irmã mais velha, seu irmão mais velho. Todos esses que nos criaram, que nos ajudaram, que estão nos dando força no momento atual. Nós devemos respeitá-los. Agora, uma palavra muito importante para as pessoas mais velhas e que sempre estão à frente da liderança dos jovens. Que se encontra lá em Tito, no capítulo 2 e no versículo 6, que diz assim: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, versículo 7, tá? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Essa palavra seriedade, ela soa tão bem, mas tão bem mesmo, que ela mostra a importância só na maneira de falar, assim, ó. Porque realmente, eu vou explicar pra vocês. A linguagem dos jovens e a linguagem dos adultos, a linguagem dos mais velhos, elas são completamente diferentes. Então você não pode chegar no jovem e querer... você não pode chegar no jovem assim e querer falar de uma forma grossa ou querer,
Da mesma maneira que você dá o ensinamento para os membros da igreja, que são os mais velhos, mais adultos, você não vai ensinar os jovens desse jeito. Porque os jovens, eles são completamente diferentes dos mais velhos. Não pode tratar os jovens de qualquer maneira. Você tem que ser um exemplo para eles, tá? Esses são para quem estão sempre à frente dos trabalhos com os jovens. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 5, onde diz que nós temos que respeitar os mais velhos. Seja um presbítero, diácono, pastores, anciões, seja quem for, obreiros, você que é mais jovens, você tem que respeitar as pessoas mais velhas, né? Você tem que seguir os bons exemplos que essas pessoas deixam, né? Uma coisa muito importante também, onde a gente encontra muito em Provérbios, eu gosto muito de ler o livro de Provérbios, porque fala muito sobre sabedoria. Sabedoria, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar e de meditar, e é uma das coisas que eu acho muito importante que um jovem deve ter. Gente, jovens hoje em dia, eles estão fazendo muito para Deus. Há muitos jovens que se entregam para Deus, que estão fazendo muito para Deus. E se você tem esse desejo de fazer da mesma maneira como esses jovens, você tem que buscar em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Eu acho muito legal e muito interessante que você estude e medite bastante em Provérbios, porque em Provérbios fala muito assim sobre as coisas assim de disciplina, sabedoria, que eu estou comentando com vocês. E fala muito assim com o jovem, gente. É bem legal se você estudar e meditar muito em Provérbios. Hoje, realmente, eu espero que vocês tenham gostado desses conselhos da Palavra de Deus. Eu espero que as minhas explicações tenham sido valiosas pra vocês. Realmente, eu espero que vocês tenham entendido muito e aprendido muito com esse vídeo. Bom, eu já vou me despedindo aqui de vocês. Se inscreve aqui no canal, ative também o sininho das notificações. Não deixe de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Pra ajudar aqui a dar uma força pro canal, tá bom? Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo que vai ser logo logo. Tchau!